furo, a gente pode chamar de uma ligação soldada, e uma outra situação que é as ligações parafusadas ou peças com furo. Então a gente fez aqui dois diagraminhas, imaginando aqui uma barra e ela sendo emendada ou ligada a uma outra chapa, essas linhas inclinadas indicando a solda, onde eu tenho a primeira seção, tensão e força sobre a área, a segunda seção, já passando na ligação, onde eu tenho um aumento da área, consequentemente uma diminuição da tensão. Essa equação, pessoal, é exatamente o que a gente está falando. Tensão é igual a força dividido por área. Agora, se eu estou falando do aço, eu vou limitar essa tensão à minha tensão de escoamento, meu FYK, se for a tensão de escoamento característica, ou meu FYD, se for minha tensão de escoamento de cálculo. A área da seção, F de tensão de escoamento, é MY a força que atinge esse patamar de escoamento. Todo mundo aqui lembra o patamar de escoamento do diagrama de tensão e deformação do aço? Então, quando eu entro no patamar de escoamento, eu saí do regime elástico do material. A partir desse momento, quando eu retirar a carga, eu tenho uma recuperação da deformação, mas não para a configuração inicial. Fica uma deformação residual na peça. A minha seção, ou a minha segunda situação que eu falei de há pouco, eu tenho a barra, só que agora na emenda com a chapa ou com uma outra peça, eu tenho um furo. A verificação na seção 1 é exatamente a mesma, tá? E na seção 2 eu tenho o furo, onde a minha tensão, vamos dizer assim, tende ao infinito. Tá? Por que tende ao infinito? Porque alguém aqui consegue dividir por zero? Quando a área vai aproximando do furo, o que aconteceu com a área, no caso com a área, tende a zero. Vocês concordam? Tensão é força sobre a área vai tender a zero, então a minha tensão vai tender ao infinito. E aqui eu tenho pontos de concentração de tensão. Tudo isso para a gente apresentar as duas equações que a gente vai usar no dimensionamento de peças tracionadas, seguindo a NBR 8800, que é a norma brasileira de estruturas metálicas. Escoamento da seção bruta. Então, eu uso o escoamento da seção bruta na seção 1 das duas figuras. Quando eu tenho a minha área íntegra, vamos dizer, a área do meu perfil íntegro, eu faço NRD, a minha resistência de cálculo, vai ser igual a área, que área? Área bruta, ou seja, a área total da seção, multiplicado pela tensão de escoamento. Isso, a gente já viu na aula passada, tem que ter um fator de segurança. Todo mundo concorda? O fator de segurança, o coeficiente de ponderação, para essa verificação da norma é 1,1. Então, quando eu verifico o escoamento da seção bruta, eu estou verificando, estou considerando o coeficiente de segurança de 10%, 1,1. Tá? Ruptura da seção líquida efetiva. É a verificação que eu faço na seção 2. Tá? Então, na seção 2, pessoal, observe que a fórmula mãe é a mesma. Tensão é força sobre área. Só que essa tensão muda, não é mais a tensão de escoamento, é fixo, é a tensão última do aço. Se a gente imaginar o diagrama de tensão e deformação do material, a gente tem um regime elástico, entra no patamar de escoamento, não é isso? Todo mundo consegue enxergar? Depois eu tenho um pequeno ganho de resistência até chegar à tensão última. Então, quando eu estou verificando a ruptura da seção líquida efetiva, ou seja, quando eu estou verificando na ligação, eu considero a tensão última. E a área vai ser área bruta? Não. Não vai ser área bruta porque eu tenho um furo nessa minha ligação. Então, o meu AE. O que é o AE? Área líquida efetiva. E o coeficiente de segurança para essa verificação, gama AU, é igual a 1,35. Então, eu falei para vocês que eu tenho área bruta. Ninguém tem dúvida. É a área total do meu perfil. Tá? Isso vai estar catalogado nas tabelas de perfil que a gente for usar nas nossas provas. E se não tiver catalogado, é muito fácil de calcular uma área bruta.
Tudo bem? Depois da área bruta, pessoal, eu tenho a área líquida, o AN. AN, ele pode até ser igual ao AE, em alguns casos que eu vou falar daqui a pouco. AN é a minha área líquida e o AE é a minha área líquida efetiva. Qual que é a diferença entre eles? AN, pessoal, é um valor matemático. Eu tenho a área bruta, eu tenho um furo, a área líquida vai ser a área bruta menos a área de um furo. Tudo bem? Matemática. E o AE, a minha área líquida efetiva, entra um coeficiente CT. Por quê? Não quer dizer que matematicamente eu tenho essa área líquida que ela vai contribuir de fato na resistência da peça. Então, AE é igual a CT vezes AN. A área líquida efetiva vai ser igual a um coeficiente de redução vezes AN. Esse coeficiente de redução vai ser menor ou igual a 1. Então, dependendo da ligação, se eu consigo garantir que todos os elementos estão transmitindo os esforços, CT vai ser igual a 1. Mas eu posso ter algum tipo de ligação que o CT vai ser 0,9, 0,8, 0,75. Ele é um coeficiente que corrige a área que de fato está contribuindo no cálculo, não uma área matemática, que é pegar a área bruta de subtrair da área dos furos. Tudo bem? Esse CT, pessoal, tem um anexo da NOP, que eu vou precisar de uma lida, mas eu sempre informo. Tá? Então depende da simplicidade, do carregamento, depende de algumas coisas que eu acabo não focando na disciplina. CT é um dado da questão. Então, dimensionar a ligação parafusada abaixo. Dado, CT igual a 0,75. Você já sabe o que vocês vão fazer. Vocês vão calcular uma área líquida e vão multiplicar por ele para chegar à área líquida efetiva. Tá? CT igual a 1. Eu posso ter ligações com CT igual a 1. Se o CT é igual a 1, AE é igual a N. Agora vamos tentar olhar para a figura e entender o que eu estou falando. Eu fiz uma planta aqui de uma ligação e o corte dessa mesma ligação. Área bruta, pessoal. Se eu estou imaginando uma chapa, olha o que eu fiz aqui. Seção 1. Eu tenho a largura da chapa B e a espessura dela T. Todo mundo enxergou? Qual que vai ser o valor da área bruta? B vezes T. Tudo bem? Imaginando que eu tenho uma chapa. Seção 2. A seção 2 é onde eu tenho os furos, portanto eu não vou ter uma área bruta. Eu vou ter uma área líquida. Tá? Aí eu fiz uma seção transversal, onde eu tenho de novo B, só que eu tenho dois furos aqui. Todo mundo concorda? Então eu acabei não colocando, já vou colocar na próxima lousa. Mas, qual que vai ser o meu AN, pessoal? A minha área líquida efetiva. Desculpa, meu AN é minha área líquida, tá? Esqueçam o efetivo. Imaginando que eu tenha B aqui e que eu tenha T. Daqui a pouco a gente coloca a equação. Vamos conceitualmente. A minha área líquida, o meu AN vai ser a área bruta menos a somatória da área de furos. Nesse caso aqui eu tenho dois furos, então, duas vezes. E aí o que é comum vocês se confundirem? Essa área do furo não é essa área em planta aqui, ó, π de 2 sobre 4. Não é a área do diâmetro, é essa área aqui. Ó. Eu estou analisando o esforço atuando nessa seção. Então, quem vai ser a área do furo? O diâmetro dele multiplicado pela espessura. Deu para entender a diferença? Eu estou analisando essa seção, eu estou analisando em planta. Então, o que é comum? Às vezes vocês pegarem π de 2 sobre 4, imaginando que é o diâmetro. E não é. Eu estou analisando isso aqui. Ó. Então, diâmetro do furo multiplicado pela espessura da chapa. E aqui vale um parênteses, pessoal. Eu tenho três tipos de furos nas ligações metálicas. Furo padrão, furo alongado e furo alargado. Na disciplina, a gente vai usar o furo padrão. O furo padrão,
esse diâmetro aqui, que é o furo que tem que ficar na chapa, ele é o diâmetro do parafuso, tá? Eu tenho para, mas se quiser completar fuso, mais 3,5 milímetros de folga. Recapitulando, nas ligações metálicas, a gente tem 3 tipos de furo. Padrão, que é o que a gente vai usar nesse aqui, o alongado e o alargado. Tá? O furo padrão, o diâmetro que a gente tem que ter na chapa, na nossa ligação, é o diâmetro do parafuso mais 3,5 milímetros de folga. Tá? Então, em determinado enunciado, eu digo o diâmetro do parafuso, vocês já sabem que tem que somar, ou eu já dou o diâmetro nominal do furo, vocês não precisam somar essa folga, porque eu já estou dizendo qual que é o valor do furo de chapa. Tudo bem, pessoal? Então, as duas equações que a gente vai usar, escoamento da seção bruta, eu vou analisar a seção 1 das duas figuras. Tá? Imaginando uma premissa metálica, eu vou verificar se o meio dela, se a barra resiste. Eu vou verificar isso na tensão de escoamento. E eu também tenho que verificar a ligação metálica. Eu não sei qual que resiste menos. O que resiste menos é o que vai ser a resistência da minha estrutura, vocês concordam? Eu tenho duas verificações a fazer. Escoamento da seção bruta, ruptura da área líquida efetiva. A menor das duas é a resistência da minha estrutura. Tá? Alguma dúvida? Aqui tem um caso que eu sempre falo, pessoal, de uma passarela metálica que eu fiz para MRS, lá no Rio de Janeiro. E eu fiz a ligação com 6 chumbadores de meia polegada. E o cara executou 4. O que aconteceu? A ligação não resistiu e durante a concretagem da laje ela cedeu, caíram 2 operários lá, não aconteceu nada, graças a Deus. Mas por quê? Porque eu entrei aqui, ó. Não teve tempo de escoar, o material deformar e avisar. Quando eu estou falando de ruptura ou de ligações parafusadas, ela vai romper de uma vez. Por isso também que o coeficiente de segurança é maior. Tá? Alguma pergunta? Então, se, pessoal, eu não der uma treliça para vocês acharem os esforços, essa parte da disciplina é muito tranquila. A única dificuldade que a gente vai ter, que eu vou mostrar para vocês agora, é calcular essas áreas líquidas, os meus ANs. Então a gente tem, se for uma cantoneira, eu tenho que abrir o perfil e calcular essa área líquida. Se for uma chapa, que a gente vai ver agora na próxima lousa, com furação alternada, qual que é a área líquida que eu considero? Eu tenho uma ruptura que pode ser por zigue-zague. Mas tudo isso que a gente vai ver daqui para frente, a gente já saiu do principal. O principal são essas duas equações. Escoamento da seção bruta. NRD vai ser área bruta vezes tensão de escoamento dividido por 1,1. Ruptura da área líquida efetiva. Tensão última, FU, vezes a área líquida efetiva dividido por 1,35. O que a gente vai ver agora é como que calcula ou quais as possibilidades para calcular esse AM. Tudo bem?